Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos chegando ao final desta quaresma. Hoje, como toda segunda, estamos meditando sobre os anjos. E nós vamos fazer agora a última meditação sobre os anjos. Nós aprendemos, é uma verdade de fé, que quando passamos a existir, eu creio que ainda no ventre de nossa mãe, a gente recebe um anjo da guarda. Então, a partir do momento que eu fui concebido, eu ganho um anjo para me proteger, para me guardar. E a pergunta que nós queremos responder hoje é: mas até quando este anjo me acompanha? Por exemplo, ele me acompanha até a morte, e depois da morte acabou a missão dele? É uma pergunta que nós vamos responder hoje. Feliz do homem que numa constante docilidade às santas sugestões do anjo da guarda, nunca infringiu a lei de Deus e soube viver santamente na prática diária da virtude e dos deveres cristãos. Então, mais do que nunca, o anjo estará perto dele. Prepará-lo-á para a última viagem, e como conforto para os derradeiros momentos, comunicar-se-á serenidade e até alegria nunca experimentadas. A tradição e a revelação são unânimes sobre este ponto. Os anjos assistem às almas para lhes poupar as angústias da morte, defende-nas do demônio e acompanha-nas ao céu. Veja qual é a grande missão deste anjo: te poupar das angústias da morte. O anjo da guarda quer que você tenha uma morte feliz. O anjo da guarda quer te preparar para este derradeiro momento. Porque diversas vezes nós nessa quaresma falamos sobre a morte, e você entende que a morte é o seu mais importante momento. É um momento decisivo da tua vida, é um momento decisivo na tua história. Por quê? Porque da forma que você morrer, é a forma que vai cravar a tua eternidade. Se você morrer em estado de graça, você vai para o céu. Se você morrer em estado de pecado mortal, você tende a ir para o inferno. Isso é o catecismo da Igreja Católica. Aquele que morre em estado de pecado mortal desce direto aos infernos. Isso está dentro do catecismo. Então pronto, a morte é um estado decisivo. E o pior de tudo é que eu não sei quando é que eu vou morrer, porque se eu soubesse quando eu vou morrer, seria até um pouco fácil para a gente. Então, se eu vou morrer daqui 10 anos, eu tenho tempo. Aí a gente pensaria assim: não, eu tenho tempo ainda. Eu acho que é por isso que Deus não deixa a gente saber o dia da morte, porque senão a gente dava uma de esperto. Não, até daqui 10 anos. Então, quando chegar lá no 8º ano, quando faltar uns 2, eu começo a criar jeito na vida. Deus sabe o que faz. A morte é um derradeiro momento, é um momento muito importante, é um momento decisivo. Então repito, se você morrer em estado de graça, você vai para o céu. Se você morrer em estado de pecado mortal, você pode ir para o inferno. Então o teu anjo sabe disso. Então
qual é a preocupação e o cuidado do anjo com você? O teu anjo da guarda, ele a todo momento quer que você esteja preparado para o momento da sua morte, que você não sabe o dia e não sabe a hora. Mas ele precisa guardar você para esse dia. O que mais que ele faz? Ele te defende do demônio. Você não tem noção de quantas vezes o teu anjo da guarda te defendeu do demônio. Tantas vezes que o demônio quis destruir você. Você não tem noção de tantas vezes que o demônio veio com dardos inflamados sobre a sua vida para destruir você. E talvez o teu anjo te protegeu daquele dia. Porque o anjo viu que você por si mesmo você não ia aguentar. Deus sabia que você precisava de uma ajuda, lhe concedeu um anjo para lhe poupar das angústias da morte, para defender você do demônio. E qual é a principal missão do anjo então? A principal missão do anjo é te colocar no céu. Este é a maior missão que o anjo tem. Então é como se Deus falasse com o anjo: olha, você vai cuidar do Frei Gilson. E a tua grande missão é trazer ele para mim. Porque o mundo é perigoso. O diabo vai rondá-lo 24 horas por dia. Porque segundo João da Cruz nós temos 3 inimigos: a carne, o demônio e o mundo. Então o mundo é muito perigoso, o mundo é muito sedutor, você terá que protegê-lo do mundo, porque o mundo tem muitas tentações. E eu quero que você guarde o Frei Gilson dessas tentações. O demônio é muito perigoso e vai estreitar a vida do Frei Gilson 24 horas por dia, vai tentá-lo dia e noite. Eu preciso que você cuide dele. E segundo, e terceiro, ele também tem uma carne com a tendência para o pecado. A carne dele foi infectada pelo pecado original e ele tende ao pecado. Ele precisa do seu auxílio. Esses são os nossos 3 inimigos: o mundo, o demônio e a carne. E segundo João da Cruz, o pior de todos é a carne. Somos nós mesmos, as nossas tendências erradas, a nossa concupiscência. Então veja, um anjo não tem tarefa fácil, hein? É fácil a tarefa do anjo? E você tem dado trabalho para ele? E tem uns que dão mais trabalho. Tem anjo aí que está sem cabelo já. Estou brincando. Tem anjo que está tendo trabalho. Tem anjo que deve olhar para Deus e falar: para esse aqui tinha que ser uns 3, 4 anjos. Para esse aqui não está fácil não. Mas o bonito é que o anjo nunca, mas nunca desiste de você. Ele é um amigo fiel. Até porque antes de ser fiel a você, ele é fiel a Deus. Se Deus deu a missão, ele vai cumprir a missão. Anjo cumpre a sua missão. Agora é claro, o anjo ele tem um problema, ele tem um entrave. Aqui eu digo também, eu dou um conselho para você, dou uma palavra para você, porque você também reza pela conversão de alguém, sim ou não? Talvez nessa quaresma você está rezando pela conversão de alguém. E talvez você está chegando ao fim dessa quaresma e dizendo: mas a minha graça não chegou, porque eu rezei para tal pessoa se converter e ela não se converteu. A mesma coisa vai acontecer com os anjos. Muitos deles receberam a missão de te levar aquela pessoa para o céu e aquela pessoa não foi para o céu. Mas por que o anjo não cumpriu bem sua missão?
tem um problema. O anjo vai ter um grande problema, que é a liberdade da pessoa. Deus fez as pessoas livres, então Deus não pode obrigar ninguém a fazer alguma coisa. Então o anjo, ele vai tentar, o anjo vai ajudar, o anjo vai tentar livrar, vai tentar socorrer, vai tentar conduzir. Mas se a pessoa não quer, pode colocar 30 mil anjos, não vai dar. Então isso é importante para você não desanimar nas suas orações pelas pessoas que precisam se converter. No fundo você está lidando com a liberdade dela. É importante rezar, porque aí você pode, com a sua oração, amolecer aquele coração. Então você sempre tem que rezar, porque a sua oração vai amolecendo o coração dela. Essa é a verdade, entenda isso. A tua oração vai amolecendo o coração de quem tem um coração duro. Então a sua oração está sendo eficaz. Mas às vezes aquela pessoa tem um coração tão duro, mas tão duro, que a tua oração não vai surtir efeito, não porque você não rezou bem, mas porque a pessoa não queria mesmo. Lidamos com a liberdade humana. Temos no Evangelho uma indicação precisa sobre esta última tarefa angélica, quando lemos que Lázaro morto, e nós vemos na Bíblia que Lázaro morre, não o Lázaro que ressuscitou, o Lázaro, o rico e o Lázaro, o pobre Lázaro. E diz a Bíblia em Lucas 16, 22, foi levado pelos anjos no seio de Abraão, foi levado pelos anjos. E São João Crisóstomo justifica da seguinte forma o último ato do anjo no desempenho do seu ofício de guardião: se nós precisamos de um guia quando vamos de uma cidade a outra, quanto mais não necessitará a alma que rompe os grilhões da carne para entrar na vida futura. Então aqui a gente já vai entendendo uma coisa: um anjo acompanha a gente até a hora da morte, e depois da morte acabou a missão dele? Não, ele ainda vai te colocar onde? No céu. Então, segundo São João Crisóstomo, segundo Giovanni Sena, que nós estamos neste texto, o anjo é aquele que vai conduzir você ao céu. Assim como a Virgem Maria foi levada por anjos ao céu. Assim como o Senhor Jesus, Ele vai voltar no céu sobre uma nuvem rodeado de anjos. A grande missão do teu anjo é levar você para o céu. E esta é a maior alegria angélica, é se ele levar você para o céu. Falamos um pouco sobre a missão de guardião exercido pelo anjo ao acompanhar ao céu a alma dos justos. Mas ainda não vimos se essa assistência termina no momento em que a alma entra no purgatório. Este é o ponto mais importante, que ademais nos permite apreciar novamente a comovente solicitude dos nossos amigos celestes e sua quase inverossímil bondade. Não, a alma não é abandonada pelo seu protetor quando cai no fogo purificador. E veja, a pergunta agora é: e se uma pessoa for para o purgatório? O anjo lhe acompanha? Segundo o nosso autor, Giovanni Sena, o anjo lhe acompanha no purgatório. Ele não abandona a alma que cai no fogo purificador. Vamos então recordar o que é o purgatório. O purgatório é aquela realidade aonde as pessoas que vão para o céu tendem a passar por lá antes. Por quê? Ninguém pode ver a Deus se tiver pecado. A Bíblia diz que se você tiver pecado e ver Deus, você morre. Se você ver Deus face a face, em pecado, você morre. Porque Ele é santo. Então, para você ver Deus face a face,
Veja, você não vai ver Deus como num espelho, você não vai ver Deus embaçado. Quando você for no céu, você vai ver Deus face a face, assim como você está me vendo agora. Você vai ver Deus assim, e não é nem como vocês da televisão estão me vendo, não, é aqui, igual vocês ao vivo estão me vendo aqui. Vocês vão ver Deus face a face. Se isso acontecer, você com pecado, o que acontece com você? Você morre. Então o que precisa acontecer? Você precisa se purificar. E é nisso que a Igreja Católica acredita. Hoje eu vendo um videozinho de YouTube, um dos comerciais, apareceu um cara vendendo algum curso dele, e ele falava de reencarnação. Falei, gente, eu fiquei vendo aquele comercial, e ele falava da reencarnação, porque nós não conseguimos nos purificar nas vidas passadas. Então você talvez esteja numa vida para melhorar a sua encarnação, para melhorar, então a gente vai se reencarnando. Então essa é uma teoria espírita, totalmente contrária à fé, aonde você vai reencarnando até se purificar. Nesta terra, não. Essa é uma doutrina que a Igreja Católica rejeita totalmente. Diz a Bíblia que você, depois que morre, você morre uma só vez, e logo vem o julgamento. Pronto, e acabou. Isso está lá no livro de Hebreus. Você morre e logo vem o julgamento. Então a Igreja Católica acredita sim que esta terra pode ser um lugar de purificação, e tantos santos passaram por essa purificação na terra. Então o que acredita? Que se você for purificado nessa terra, muitos santos sofreram foram laboriados, foram testados no cadinho do sofrimento e da humilhação. Então, se você passou por um sofrimento, por purificação nessa terra, você pode ir para o céu direto, porque todo o seu purgatório aconteceu aqui, você foi purificado aqui. Mas o mais comum é que nem todos chegam a esse grau de santidade alta. É difícil conseguirmos nos purificar totalmente aqui. Então a igreja acredita que vai haver um lugar, o lugar da misericórdia, porque veja que é uma misericórdia. Deus ainda é como se ele falasse, não, eu ainda vou lhe purificar. É como se fosse uma chance ainda de purificação. É claro que já não se entende que tem que purificar as faltas. Você não morreu em pecado mortal. Você entende que você morreu na graça de Deus, mas que você pecou muito na vida e tem vários pecados leves que precisam ser purificados. Então você vai para o purgatório. E o que é esse purgatório? Purgatório é um lugar de sofrimento. Purgatório é um lugar onde você vai ser purificado para você ver Deus. Então o que nós estamos aprendendo? Que todos aqueles que entrarem no purgatório serão acompanhados pelo seu anjo. Amém? Diga para o seu anjo da guarda que está aí do seu lado, obrigado, meu anjo. Diga, você é um anjo. A gente não diz isso para as pessoas, você é um anjo. Ele é mesmo. A teologia, a maioria dos doutores da igreja e as revelações dos santos ensinam-nos que os anjos, depois de conduzirem as almas ao purgatório, visitam-nas com frequência para consolá-las e levar-lhes notícias daqueles que na terra são caridosamente prodígios em favor delas. Ei, olha que interessante. O anjo é aquele que talvez vai te consolar no purgatório, porque vai ser um sofrimento tão cruel e você não vai ter ninguém para te consolar. Porque sabe qual é o maior problema do purgatório? O maior sofrimento do purgatório é você saber que vai ver Deus, mas você não tem Deus ainda. É aquela espera cruel. E neste purgatório diz o texto que o anjo vai lá te consolar. E se alguém
rezar por você, o anjo vai lhe avisar. Tem alguém que está rezando na terra por você. Porque as almas do purgatório, elas precisam das nossas orações. Aliás, amanhã, no rosário de amanhã, foi a inspiração que Deus já me deu, já aviso de já. Amanhã, penúltimo dia, nós vamos rezar pelas almas do purgatório. Amanhã, no penúltimo dia, nós vamos rezar um rosário poderoso. Eu nunca fiz isso, hein? Nós vamos nos unir com a igreja que está purgando, a igreja do purgatório. Nós vamos nos unir com essa igreja. Nós vamos receber, e essas almas vão ser muito tocadas por nossa oração. Eu já fico imaginando mais de 180 mil pessoas elevando orações para as almas do purgatório. Imagina se a gente não consegue libertar amanhã um monte de alma do purgatório. Será que nós conseguimos? Vai, é Nossa Senhora, pelo poder do rosário. Amanhã nós vamos orar pelas almas do purgatório. E veja, o anjo é aquele que vai consolar a pessoa no purgatório. E imagine amanhã então. Amanhã a gente vai começar a rezar. Você vai lembrar dos entes queridos que já faleceram. Amanhã vai ser um dia que a gente vai rezar pelos nossos entes queridos falecidos, porque nós não sabemos onde eles estão. Mas se estiverem no purgatório, receberão nossas orações. E o anjo deles vai avisá-los. Estão orando por ti. As preces deles estão chegando até você. E foi abreviado o seu tempo de purgatório. O que as nossas orações para as almas do purgatório pode fazer? Pode aliviar o tempo, pode abreviar o tempo. Porque alguns dizem que um dia no purgatório é como se fosse 1000 anos. Um dia é 1000 anos. Então nós podemos aliviar essa dor. Nós podemos aliviar essa espera. Podemos afirmar que os anjos asseguram uma ligação contínua entre o céu, o purgatório e a terra. Olha o trabalho dos anjos. Eles são aqueles que fazem uma ligação profunda acontecer entre o céu, o purgatório e a terra. Veja, é os anjos que atuam na terra. Eles conseguem atuar no céu e eles conseguem atuar no purgatório. Olha o poder dos anjos. Eles são almas espirituais. Eles são espíritos. Então a gente não consegue fazer isso. Por que a gente não consegue atuar no céu? Por que a gente não consegue atuar? A gente não consegue ir lá, vai lá no purgatório. Eu falo para você, vai lá para o purgatório. Onde que é o purgatório? Qual é o ônibus que pega? Qual é o avião que pega para ir para lá? Você consegue ir? Só se você morrer. Esse é o caminho, morre. Por que você não pode ir para o purgatório? Porque você está preso ao físico, ao tempo e ao espaço. Você não consegue, você é ser humano. Você está preso ao tempo, você está preso ao espaço. Você está preso a este mundo aqui. A gente não consegue sair daqui, a não ser que a gente morra. O anjo não, ele não está preso ao espaço. Ele não está preso ao tempo. Então ele consegue... Ele é espírito. E veja, então o anjo é aquele que vai fazendo a ligação entre o céu e a terra, entre o céu, a terra e o purgatório. Que lindo! Além disso, descem muitas vezes a este mundo para inspirar e até por meio de aparições, para aconselhar os justos a rezarem. Então os anjos, eles intervêm na terra. Os anjos, eles até chegam a ter aparições angélicas. Ora, o que aconteceu com a Virgem Maria? Uma aparição angélica. O que apareceu com Tobias? Uma aparição angélica. O que apareceu no Monte Gargano? Uma aparição angélica de São Miguel. O que apareceu lá em Fátima? O anjo de Portugal aparece, uma aparição angélica. Ora, gente, isso é muito comum na história. Os anjos aparecem. Os anjos também têm aparições.
não neguemos o mundo dos anjos. E talvez nessa quaresma de São Miguel você está aprendendo mais sobre o mundo angélico, sobre o mundo dos anjos. Então eles aparecem, eles se manifestam. Santa Irmã Miriam, a Santa Carmelita, Irmã Maria de Jesus crucificado, ou Irmã Miriam, ela chegou a ser possuída por anjo Gabriel. Assim como você, interessante, porque com ela aconteceu duas coisas. Para ser tentada, para ser provada por Deus, ela foi possuída pelo demônio. Ela era santa, ela não tinha nenhum pecado para o diabo a possuir, mas o diabo queria a alma dela de qualquer jeito e Deus permitiu para ver. E qual era o diabo? Se você me deixar possuí-la, ela vai te trair, ela vai te negar. E Deus deixou o diabo possuí-la. Isso, olha, isso é forte que eu estou falando. O diabo possuiu, o diabo entrou na irmã Miriam. Só que ela foi fiel a Deus o tempo todo. Ela, mesmo sendo possuída pelo demônio, ela não negou a Deus em nenhum minuto. E o que aconteceu depois? Ela foi possuída pelo arcanjo, pelo anjo Gabriel. Então veja, não duvidemos dos anjos. Eles existem. E eles estão mais perto de você do que você imagina. Então, eles descem muitas vezes a este mundo para inspirar a você a rezar por essas almas. Manda você celebrar missas. É um anjo que te motiva a celebrar missas pelos antepassados, por aqueles que morreram. É sempre bom trazer aqui. É sempre bom colocar na missa, mesmo que você não coloque aqui na missa para o padre ler. Nem sempre o padre consegue ler todas as intenções colocadas. O importante é que você coloque no seu coração aí. Então quando a gente fala, oremos, aí você fala, eu rezo essa missa pela alma de fulano de tal. Oferece missas em sacrifício por aquela alma. O anjo, ele inspira você a oferecer os seus sofrimentos, atos meritórios, por intenção das almas padecentes. Está sofrendo? Oferece para as almas do purgatório. Em sua incomparável bondade, não há nada de que não se sirvam para proporcionar alívio ao tormento indizível dessas almas e apressar a sua libertação. Então o anjo, tudo que você oferece por essas almas, o anjo vai levando para essas almas. É certo que dariam outras provas do seu amor e generosidade, lhes fosse possível. E como eles invejam o feliz mortal que teve a ventura de abreviar o sofrimento e a permanência das almas do purgatório com os seus sufrágios. Santa Francisca Romana, ao falar da solicitude dos santos anjos com as almas do purgatório, diz: quando morre um homem, o anjo da guarda, conhecedor de seus méritos, conduz-lhe a alma às regiões inferiores do purgatório e coloca-se à direita dela. O anjo vai apresentando a Deus as orações feitas em favor desta alma e intercede para que seja abreviada a sua pena. Você está entendendo a intervenção do anjo no purgatório? Se coloca ao lado dela e qualquer oração que é feita por ela, o anjo vai apresentando a Deus: olha, tem alguém rezando por ela agora. Santa Maria Madalena de Pazzi, no decorrer de uma visita ao purgatório, ao chegar ao lugar onde as almas expiam os pecados de ignorância ou de fraqueza, viu ao lado de cada uma delas o respectivo anjo da guarda que as consolava. Então é verdade que alguns santos tiveram o mistério de visitar o purgatório. Eu falei para você que você não pode ir, mas a verdade é que alguns santos misticamente chegaram lá. E veja que essa Santa Maria Madalena de Pazzi,
ela viu que algumas almas estavam sendo purificadas do pecado da ignorância, porque no purgatório você vai ser purificado de tudo. O pecado da gula, vai ter gente que vai estar se purificando da gula, vai ter gente que vai estar se purificando da impaciência, vai ter gente que vai estar se purificando da falta de caridade, vai ter gente que cada lugar vai ter alguém se purificando de alguma realidade. E essa santa viu que do lado dela havia o anjo da guarda dela. O mesmo aconteceu com Santa Margarida Alacoque. Em uma das suas extraordinárias doenças, seu anjo convidou-a a ir com ele ao purgatório. A santa aceitou e foi conduzida a um imenso terraplanário esbraseado, onde grande multidão implorava misericórdia, e de braços erguidos aos céus, ao observá-los, a santa notou que cada um tinha ao seu lado um anjo, que confortava-os com palavras muito afetuosas. Então eu fico imaginando, lendo esse texto, eu fico imaginando então que um anjo fica dizendo para aquela alma: calma, tudo vai passar. Calma, você verá Deus um dia. Eu estou atento às orações de todos. Se alguém fizer uma oração por ti, eu trarei até você esse mérito. Interessante, parece que as almas do purgatório não podem fazer nada por elas mesmas. Elas dependem de nós. Então essa é outra dor do purgatório. Você não pode fazer nada por você mesmo. Você depende dos outros. Eu pergunto a você: quanta gente morre e não tem ninguém que reze por elas? Será que tem muita gente assim? Deve ter. Então você imagina um anjo do lado dessa pessoa, vamos dizer que ela foi para o purgatório, e aí não tem ninguém na terra orando por você. Ninguém. Então, a importância de orar. A importância de orar. Frisamos até aqui o empenho dos anjos em exortar os bons a oferecer os próprios méritos pelas almas do purgatório. O fiel servo de Deus, Pedro de Basco, grande devoto das almas do purgatório, rezava todos os dias o rosário na intenção delas. Olha que interessante. Então acho que a gente pode também aprender isso. Quando formos rezar o rosário, podemos colocar como intenção as almas do purgatório. Então toda vez que esse santo rezava o rosário, todos os dias colocava como intenção as almas do purgatório. Certa noite deitou-se, tendo esquecido a habitual devoção. Então um dia ele se deitou e um dia ele esqueceu de rezar pelas almas do purgatório. Mal tinha adormecido quando o anjo da guarda o acordou. Meu filho, as almas dos purgatórios estão esperando a sua acostumada esmola de piedade. Então veja, o santo rezava todo dia. No dia que ele falhou um dia, as almas já estavam tão acostumadas, já estavam contando com aquilo, que alguém falou: vai lá e acorda ele lá, porque essa oração dele é importante. Você está entendendo a importância da tua oração pelas almas do purgatório? Eu lembro, minha vovó faleceu já há um bom tempo. Eu constantemente penso na minha avó. E quando eu rezo por ela, eu sempre penso: será que minha avó ainda está no purgatório? Será que minha avó já foi para o céu? Porque eu também preciso ter uma consciência muito... Eu acho que a gente também tem que botar um pouquinho do pé no chão. Minha avó não foi católica. Ela ia para a missa, mas de vez em quando. Foi ela que me levava para centros espíritas. Então, minha avó talvez não tinha entendimento do que era ser católico ou o que não era.
Então minha avó, eu morei 1 ano com minha avó. Aliás, eu tenho que corrigir uma coisa na minha história, porque esses dias eu fiz, como foi em abril, eu fiz férias com minha mãe. E eu tenho uma cabeça muito fraca. Se você me perguntar o que aconteceu na minha vida até os 7 anos de idade, eu não sei. Sei lá o que aconteceu comigo. Eu tenho uma memória, ó. Se você me perguntar o que eu comi há 3 dias atrás, eu já não sei. E quando eu me entendo por gente, eu estou morando com minha avó. E aí eu sentei nas férias com minha mãe e falei: mãe, conte-me a minha história. E minha mãe contando a minha história, ela chegou a dizer: Frei, você fala que você morou com sua avó, mas você não morou com a sua avó. Você morou comigo, eu cuidei de você, foi a sua outra avó que... Eu falei: mas não vi. Eu era criança. Eu falo do que eu lembro, do que eu vi. Então eu já vi muitas pregações, eu já disse para vocês. Eu morei com minha avó até os 7 anos de idade, até os 9 anos. Não, fui descobrir que não. Ela me explicou, eu fui anotei minha história. É tão bom a gente conhecer a história da gente. Minha mãe foi contando, foi falando, então eu fui, mas eu nunca soube que tal tia tinha cuidado de mim. E aí depois eu fui descobrir que tal tia que cuidou de mim, que na verdade a minha avó, que eu nunca achei que tinha cuidado, foi a outra avó que cuidou, foi o outro avô que cuidou. Eu falei: nossa, eu achei que sempre eu dava os méritos tudo para outra. Então, mas uma coisa é certa, então agora eu aprendi. Eu morei 1 ano então com minha avó. Não foi 7 anos da minha vida. 1 ano eu morei com minha avó. E neste 1 ano com a minha avó, eu não me lembro de ter ido na missa com ela. Ela não me levava para a missa. Então, imagina, eu morei em Serra Negra. Esse 1 ano que eu estou falando, eu fui morar em Serra Negra. 1 ano. E eu não me lembro de vovó me levar para a missa lá. Eu fiquei 1 ano sem nem saber que igreja existia lá em Serra Negra. Não me lembro assim de ter entrado em igreja, ter ido para a missa tudo. Não me lembro disso, não me recordo disso. Isso de fato não acontecia. Graças ao bom Deus, quando minha avó começa a entrar no processo de morte, e eu era o neto mais especial dela, ela me tratava, vocês não tinham noção. Chegava na casa da vovó, era a comidinha da vovó, e eu era o neto, olha. E de repente eu cheguei um dia lá na casa dela, e ela estava irreconhecível, ela estava deitada na cama, já não falava mais com ninguém. Do nada, eu cheguei lá e vi ela numa situação que me deixou muito triste. E, inclusive, ela não falava com ninguém, não sorria para ninguém. O único dia que ela sorriu foi quando eu fui lá. Quando eu fui, ela sorriu para mim. Não falava nada, mas ela sorriu. Ela percebeu que eu estava lá. E ela de fato morreu, mas antes de ela morrer, eu consegui levar um padre para confessá-la. Eu tive essa graça, levei um padre para confessá-la. Vó, peça perdão dos seus pecados. E eu não sei como é que foi a confissão dela. Na época eu não era padre. Eu acredito que minha avó, por graça dessa confissão, tenha chegado ao céu. Mas a pergunta é: será que minha avó não está no purgatório? Não sei. O que eu tenho que fazer? Eu rezo. Então tem hora que eu estou na missa, como padre, lembro da minha avó. Vó, está uma missa para a senhora. Se a senhora estiver no purgatório, recebe essa missa. Então isso é importante, amém? Então veja, meu filho, as almas do purgatório estão à espera da sua acostumada esmola de piedade. Então eu digo a todos aqui: as almas do purgatório estão clamando por nós, amém? Santa Gema Galgani oferece-nos exemplos semelhantes. É ela própria quem escreve em seu diário: disse-lhe ao meu anjo que pedisse licença a Jesus para se entreter comigo toda a noite.
Desapareceu imediatamente e voltou logo que obteve a licença. Então perguntou-me: há quanto tempo não rezas pelas almas do purgatório, Gema? Ó minha filha, pensas tão poucos nelas. Com efeito, eu não rezava por elas desde amanhã. Olha, ela rezava muito ainda. Desde manhã não rezei. Disse-me que ficaria muito contente se eu oferecesse pelas benditas almas os meus menores sofrimentos. Sim, minha filha, a coisa mais insignificante para você traz alívio para as almas do purgatório. Gente, vocês estão entendendo? Se você passar por um sofrimento pequenininho, você pode falar: eu ofereço esse sofrimento pequenininho pelas almas do purgatório. Aí você está com uma enxaqueca forte, uma dor de cabeça insuportável. Eu ofereço essa dor de cabeça que eu estou sentindo pelas almas do purgatório. Eu não vou reclamar, não vou murmurar, ofereço pelas almas do purgatório. Cada sofrimento que você vai passando, você pode ir oferecendo. Agora é claro, não pode reclamar. Tem que oferecer. Aquilo que eu preguei no sábado. E vamos encerrar este assunto convidando o leitor a refletir sobre este último fato, belíssimo e consolador. O anjo continua a ser o companheiro inseparável da alma, mesmo depois de tê-la conduzida ao céu, coroando assim a missão de guarda fiel na terra, de consolador e incansável no purgatório. Então veja, o que nós estamos entendendo? Que o anjo é aquele que nos acompanha na terra. Se a gente for para o purgatório, ele nos acompanha no purgatório. E agora nós estamos vendo que se a gente for para o céu, ele nos acompanha também no céu. É Ele que vai também te ajudar a coroar você, por você ter chegado ao céu. Amém? Teu anjo da guarda está doido para fazer isso. Está na expectativa de fazer isso, está ansioso por fazer isso. Poderíamos lá acreditar que o anjo da guarda abandonasse um dia a alma que tanto amou e da qual nem a morte conseguiu separá-lo? A pergunta é: será que um anjo vai abandoná-lo? Alguém que ele cuidou na terra vai abandoná-lo no céu? Não. É claro que lá você já está totalmente protegido, a carne sua foi libertada da escravidão do pecado, lá já não vai existir mais um mundo para te tentar, e lá também o demônio não entra mais. Então você está tranquilo e seguro, mas o anjo estará ali do teu lado. A presença dele ao lado do homem teve um princípio, o berço, e com exceção da hipótese pavorosa da eterna condenação, não terá fim. Qual é o único momento que um anjo pode te abandonar? Se você for para o inferno. Se você for para o inferno, aí não adianta, o anjo não vai lá com você. Se você for para o inferno, vá sozinho, filho. Porque eu fui fiel a Deus, você não quis ser. Eu tentei. Mas você pode ter certeza que se um anjo pode chorar, você vai ver um anjo chorando. Com certeza um anjo sente dor. A maior dor por um anjo vai ser a alma que ele cuidou na vida. Ele vê aquela alma indo para o inferno, aquela alma perdida, e perdida para sempre. Então os anjos vão trocar, aquele anjo bom que tinha do seu lado não terá mais, agora você vai ter um monte de anjo demoníaco para cuidar da tua alma. E para cuidar ou para atormentar? Atormentar a alma até a eternidade. Não tem até, é para sempre. A coisa é séria, minha gente. Vamos cuidar da alma? Vamos ou não vamos? Por que Deus te chamou para uma quaresma? Por que Deus te chamou para uma quaresma? Para trabalhar na nossa alma. E que bonito ver quanta gente se convertendo, quanta gente mudando de vida, quanta gente vivendo uma verdadeira quaresma, uma verdadeira conversão, uma verdadeira purificação. O que está acontecendo na quaresma de São Miguel Arcanjo conosco? Nós estamos sendo purificados para aliviar os tormentos futuros. Estamos sendo
Você quer aliviar o seu tempo no purgatório? Peque menos. Quanto menos pecado, menos tempo no purgatório. Então para que nós estamos vivendo essa quaresma? Estamos fazendo penitência pelos pecados do passado. Você decidiu fazer uma penitência, você está acordando 4 horas da manhã. Quando você faz tudo isso, você está se penitenciando. Se penitenciando para quê? Se penitenciando pelos seus pecados, pelos seus inúmeros pecados que você ainda comete e que um dia você cometeu. Então você repara, você se penitencia e você se purifica. Você vai purificando a sua alma, você vai purificando os seus pensamentos, seus olhos, seu corpo, a sua vontade. Você vai se purificando, você vai se purificando, você vai se purificando. E você vai se convertendo, porque você agora vai começar a pecar menos. E pecando menos é menos tempo em purgatório, é mais chance de ir para o céu. Há de continuar numa condição comum ao homem e ao anjo, a eternidade. Feliz de quem goza, ou um dia a gozará. Feliz de quem tiver tido em contas as palavras do Senhor. Eis que enviarei o meu anjo para que ele caminhe à tua frente, te proteja na viagem e te introduza no reino que te preparei. Presta-lhe honra, ouve as suas palavras, pois ele vai assinalado com o meu nome. Veja, aqui neste versículo bíblico está a grande missão do anjo. Eu enviarei o meu anjo que caminha à tua frente. À tua frente tem um anjo, é o teu anjo da guarda. Ele te proteja na viagem, ele te proteja neste caminho para o céu e te introduza no reino que te preparei. Qual é o reino que ele preparou para nós? O céu, que o anjo te introduza lá. Prestar-lhe honra, honre teu anjo, ouve as suas palavras, ajude teu anjo da guarda, para que um dia vejamos Deus face a face. Amém? Diga comigo, eu quero ver Deus face a face. É aí que você entende a pregação que o Frei fez ontem. Cortar tudo aquilo que me tira que me coloca no inferno. Corta. Porque para viver tudo isso que nós estamos vendo aqui, vale a pena. Vale a pena. Amém? Você está preparado para o dia de amanhã? Amanhã vai ser poderoso. Amanhã eu vou falar tudo isso. Algumas coisas eu vou repetir porque muitos não estão aqui. Mas o que eu acredito que pode acontecer amanhã é o seguinte: é uma incógnita ainda. E agora eu vou falar uma coisa. As almas do purgatório, elas podem rezar por mim? Elas não podem rezar por elas. Isso já é certo. Elas precisam das nossas orações. Agora, eu posso pedir a intercessão delas por mim? Existem santos que acreditam que sim, existem outros que acreditam que não. Então, não é uma coisa certa se as almas do purgatório podem interceder por nós. Uma coisa é certa, elas precisam da nossa oração. Então, de uma coisa a gente tem certeza, elas precisam da minha oração. A partir de hoje rezarei por elas. Principalmente pelas da minha família, mas por todas, principalmente as mais esquecidas. Então você imagina um morador de rua que morre, quem é que vai se lembrar dele? Ele não tem família, ele não tem ninguém, ele não tem amigos, nem CPF ele tem. Alguém pode rezar por ele e nós vamos rezar por eles amanhã. Agora, será que as almas do purgatório podem rezar por você? Em que sentido? Senhor, ela está lá naquele tormento e ela pode rezar para que você não passe pelo tormento que ela está passando? Será que ela pode fazer isso? Não sabemos. Não temos certezas. Uns dizem que sim, outros dizem que não. Aliás, você pode até escolher se você quer acreditar naqueles que dizem sim, naqueles que dizem não. E existiam santos que pediam intercessão das almas do purgatório. Essa é a verdade. E muitos deles diziam que alcançavam as graças pela intercessão das almas do purgatório. Agora, uma coisa que eu acredito o que pode acontecer também é o seguinte: a alma está no purgatório.
De repente você reza e você reza por ela. Vamos dizer que uma missa que você ofereceu por ela, um rosário que você ofereceu por ela, um sacrifício que você ofereceu por ela, e ela liberta do purgatório. Ora, se ela libertou do purgatório, para onde que ela vai? Para o céu. Se ela chegar lá no purgatório, ou melhor, se ela chegar lá no céu por uma oração sua, o anjo vai falar no ouvido dela: ó, fulano de tal orou por você. E aí ela foi para o céu por causa de uma missa que você ofereceu, por causa de um rosário que você ofereceu. Então eu já acredito nisso. Quando ela chegar no céu, ela vai falar: agora você conte com as minhas orações, porque agora você me colocou aqui, agora você vai receber a bênção. E aí eu tenho certeza, isso eu acredito, que a pessoa pode ir lá no céu começar a interceder por quem a ajudou a tirá-la do purgatório. Sim ou não? Então você imagina amanhã de quantas almas nós podemos tirar no purgatório, e essas almas podem começar a ser os nossos intercessores no céu. E olha, eu até sinto que amanhã nós vamos ganhar muitas almas do purgatório que passarão a rezar por todos esses que rezam o rosário na madrugada. Amanhã nós vamos ganhar essa graça.